A gente vai dar uma olhada numa transformação impressionante. Como é que a tortura, que já foi um instrumento público, uma ferramenta de poder do Estado, se tornou um crime absolutamente proibido. Para entender isso, a gente vai começar com uma história que é, de verdade, de arrepiar, lá na França do século XVIII. E essas aqui foram as últimas palavras de Jean Calas. Ele era um comerciante protestante e disse isso enquanto era torturado com a bênção da justiça da época, poucos momentos antes de ser executado em praça pública. É uma frase que, nossa, ecoa com uma força tremenda até hoje. O contexto aqui era de uma intolerância religiosa absurda. O filho de Calas foi encontrado morto e as autoridades logo o acusaram desse crime terrível. A verdade, ao que tudo indica, é que o filho cometeu suicídio e a família tentou esconder o fato para evitar a vergonha pública, que era algo muito pesado na época. E aqui tem um detalhe que mostra a lógica bizarra daquele tempo. Mesmo depois de já ter sido condenado à morte, Calas foi submetido a essa tal de questão preliminar. Era basicamente uma sessão de tortura oficial para forçar o cara a entregar supostos cúmplices. Mas ele se manteve firme, insistindo na inocência. Afinal, como ele mesmo disse, se não houve crime, como poderiam existir cúmplices? A sentença dele foi um espetáculo de horror pensado para causar o máximo de dor e servir de exemplo. O nome era Suplício da Roda. Imagina a cena, um ritual público, brutal, de demonstração de poder do Estado sobre o corpo de uma pessoa. Mas essa história teve uma reviravolta. O filósofo Voltaire abraçou a causa e começou uma campanha incansável para expor essa injustiça. E ele conseguiu. O caso Calas virou um símbolo poderoso contra o fanatismo e a crueldade do sistema, e foi um verdadeiro divisor de águas no pensamento da época. E tudo isso leva a gente a uma pergunta bem importante. Por que essa crueldade toda era feita em público? Por que transformar a dor em um espetáculo? Qual era a lógica por trás disso? Bom, na visão da época, o corpo do criminoso não pertencia a ele. O sofrimento público dele era visto como uma forma de, digamos, curar a sociedade, mostrando o poder esmagador da lei. A pessoa virava um recado. Já a visão dos direitos humanos que a gente tem hoje diz o oposto. Isso é uma violação da dignidade, uma negação de que o corpo é nosso e um abuso de poder absurdo. E essa citação de um jurista da época, olha, é de arrepiar. Ela resume a lógica assustadora. A ideia era que justamente a empatia, o horror que as pessoas sentiam vendo aquilo, era o que tornava o castigo eficaz. O medo era a mensagem, e quanto mais cruel, mais forte a mensagem. Essas execuções não eram só punições, eram quase cerimônias macabras, rituais. O corpo quebrado do condenado deveria, de forma simbólica, limpar a ofensa que ele cometeu contra a ordem. Era quase um festival de reafirmação do poder. E a gente pode pensar que isso é coisa de uma Europa antiga, distante, mas não é bem assim. Essa história de violência usada pelo Estado tem raízes muito, mas muito profundas aqui no Brasil também, um país moldado por um longo passado autoritário. Desde a brutalidade da escravidão, que via corpos como propriedade, até o uso sistemático da tortura nas ditaduras do século XX, a violência sempre foi uma ferramenta de controle no Brasil. E essa é uma herança que deixou marcas profundas, que a gente vê até hoje. Mas aí a maré vira. Acontece uma mudança fundamental, uma rejeição completa a todo esse passado. É a resposta da democracia a séculos de violência institucionalizada. E essa resposta veio na forma da lei. E a Constituição de 88, a nossa Constituição cidadã, veio com essa frase. É direta, é simples e absoluta. Ninguém será submetido à tortura. Sem exceção, sem mais, sem justificativa. Ponto final. Um marco na defesa da dignidade. E essa proibição interna não ficou sozinha. O Brasil se comprometeu com o resto do mundo assinando os principais tratados internacionais contra a tortura. Ou seja, o país entrou num consenso global de que essa prática é simplesmente inaceitável. Só que não bastava proibir na Constituição. Era preciso transformar a tortura, de fato, em um crime, com definição e pena. E foi isso que aconteceu em 1997 com a Lei 9.455, que deu contornos bem claros ao que é e como se pune o crime de tortura. A lei, então, vai direto no ponto mais clássico, né? Aquela imagem que a gente tem de tortura para arrancar confissão ou informação. A famosa tortura à prova. A lei diz claramente, isso é crime. E a pena mostra a gravidade da coisa. Não é pouca coisa, não.
São de 2 a 8 anos de reclusão. É uma mensagem clara do Estado dizendo o quão sério esse ato é considerado agora. Mas a lei vai além. Ela também cobra a chamada tortura-castigo. É quando a tortura é usada não para conseguir informação, mas simplesmente para punir, para infligir dor por sadismo ou como castigo ilegal. Isso acontece muito em presídios, por exemplo. E a lei fica ainda mais dura em algumas situações. Se quem comete a tortura é um agente público, ou seja, alguém que deveria proteger o cidadão, a pena aumenta. E se a tortura causa uma lesão grave ou leva à morte, aí as penas sobem drasticamente, podendo chegar a 16 anos. E esse ponto aqui é fundamental. A lei também pune quem se omite. Ou seja, se uma autoridade tinha o dever de impedir ou de investigar um caso de tortura e não fez nada, ela também comete um crime. A inação aqui é cúmplice da atrocidade. E para fechar o cerco, a lei foi pensada para não ter brechas. O crime de tortura é inafiançável, não pode receber perdão, graça ou anistia. E se o condenado for um agente público, ele perde o cargo automaticamente. A ideia é que não haja saída fácil para quem comete esse crime. Então, a gente vê uma virada de chave completa de um espetáculo do Estado para um crime que o próprio Estado deve combater com força. A transformação na lei é nítida. Mas fica a questão, né? Se a lei é tão clara e as penas são tão duras, por que a luta contra a tortura ainda é tão necessária e tão urgente hoje em dia? Isso mostra que a luta, na verdade, está longe de acabar.